Uma análise psicológica do farisaísmo e como ele se constitui na maior oposição a Cristo desde os tempos evangélicos até hoje. Os fariseus, apontados por Jesus como seus maiores adversários, criaram uma forma de pensar e agir que, longe de ser uma mera falha histórica, revela-se como uma tentação constante para todos que professam a fé cristã. Inclusive em nossos dias. Nos relatos dos evangelhos, o próprio Senhor faz duras críticas aos fariseus por darem mais valor à forma do que ao conteúdo da fé. Em Mateus 23, 27, 28, ele os compara a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas repletos de impurezas por dentro. Em Marcos 7, Cristo declara com clareza santa que eles honram a Deus apenas com palavras, enquanto o coração permanece distante. Essas palavras não são apenas um julgamento do passado, são um espelho para examinarmos nossa própria caminhada. A preocupação exagerada com aparências e normas, que tanto entristece o Espírito Santo, pode sufocar o verdadeiro sentido de seguir aquele que veio para que todos tenham vida. João 10, 10. À luz da graça que nos foi revelada em Cristo, recorremos às teorias de Carl Gustav Jung. Ele descreve a persona como a máscara que vestimos para sermos aceitos. Para nós, cristãos, essa máscara é uma armadilha mortal. Quando confundimos sucesso ministerial ou piedade performática com a verdadeira santidade, trocamos a cruz por aplausos. Foi assim que os fariseus transformaram a religião dada para libertar em uma jaula de expectativas humanas. E hoje vemos líderes que repetem o mesmo erro, usando o púlpito para exibir triunfos, não para chorar com os quebrantados. Sigmund Freud introduz a ideia de projeção, e como discípulos de Jesus reconhecemos nela um eco do alerta do Mestre. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu? Mateus 7:3. Ao acusar o povo de impureza, os fariseus projetavam suas próprias inseguranças. Na parábola do fariseu na oração, Lucas 18, 9 e 14, vemos a raiz do pecado que ainda nos assedia, a tentação de transformar a oração em palanque, a fé em troféu e a graça em mérito. Que o Senhor nos guarde de orar como esse homem. Alfred Adler complementa ao apontar o complexo de superioridade. Irmãos, quantos de nós, temendo não ser santos o bastante, erguemos muros de regras e julgamentos? Os fariseus usaram a lei para esconder seu medo de falhar. E quantos hoje usam doutrinas como escudo contra a vulnerabilidade que a fé genuína exige? Leon Festinger explica a dissonância cognitiva e como é doloroso admitir que às vezes agimos como os fariseus. Reforçamos discursos que inflam nosso ego e silenciamos o espírito quando ele questiona nossa hipocrisia. Quantas tradições em nossas igrejas são mantidas não por amor a Cristo, mas por medo de perder controle? Eric Nierman fala do ego épico, e aqui está nosso desafio como corpo de Cristo. Evitar que comunidades de fé se tornem fortalezas de autojustificação. Os fariseus se fecharam em sua missão exclusiva. E quantas denominações hoje agem como se fossem donas do reino? Mas há esperança, irmãos. Jesus não apenas denunciou o farisaísmo, ele o venceu com amor radical. Hoje, quando vemos a teologia da prosperidade distorcendo o evangelho, ou líderes trocando integridade por fama, somos chamados a lembrar: o mesmo Cristo que expôs os sepulcros caiados ainda purifica seu povo. A solução não está em ajustes psicológicos, mas em voltar-se à cruz. A corrupção e a busca por poder em algumas instituições não são erros, mas sintomas de um coração que substituiu a comunhão com Deus pela idolatria do ego. E, como nos dias de Jesus, a cura está na humildade, em líderes que lavam pés, não que exigem homenagens, em igrejas que abraçam os rejeitados, não que constroem impérios. Por fim, irmãos, o Senhor nos convoca a um exame de consciência. O farisaísmo não é um inimigo externo, é a sombra que ronda nosso próprio coração. A verdadeira fé, porém, triunfa quando trocamos máscaras por misericórdia, orgulho por arrependimento e espetáculo por serviço. Que o Espírito Santo nos una em comunidades onde o amor de Cristo, não a aparência, seja nossa única glória. Este texto não é uma condenação,
mas um convite à conversão contínua. A batalha contra o farisaísmo é diária, e só seremos fiéis a Cristo se o permitirmos quebrar nossas personas e nos transforme, de glória em glória, à sua imagem. 2 Coríntios 3:18.